A passagem de hoje é Efésios capítulo 6, versículos 10 a 24. Vamos ler juntos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. A passagem de hoje fala não apenas à igreja de Éfeso, mas também a nós, cristãos que vivemos hoje, sobre o tipo de batalha que enfrentamos, ajudando-nos a compreender e a nos preparar bem para essa luta. Essa batalha, como diz a palavra, não é uma luta carnal, mas uma luta espiritual. A palavra fala de principados e potestades, mas, em última análise, refere-se ao confronto com os espíritos malignos nas regiões celestiais. Ela nos diz que a batalha que nós, cristãos, devemos travar não é uma luta da carne, mas uma luta do espírito. E, em seguida, descreve a armadura que os santos devem usar. Ao olhar para esta passagem hoje, lembro-me de que, no passado, um dos pontos mais enfatizados nos muitos sermões que ouvi sobre este texto era o versículo 17, que diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com base neste texto, ouvi muitas vezes a seguinte afirmação: só existe uma arma de ataque. Portanto, é preciso ter essa arma de ataque bem preparada para vencer na guerra espiritual, na batalha espiritual. Alguém aqui já ouviu isso? Que a única arma de ataque é a espada do Espírito, a palavra. Eu ouvi muito essa mensagem. Mas depois que entrei para o exército e recebi treinamento para um combate real, uma parte dessa interpretação começou a me parecer um pouco diferente. No exército, não se luta apenas com armas de fogo. Eles também nos dão uma faca e nos ensinam a lutar com ela, no que é chamado de combate de baioneta. Lá, treinamos para o combate corpo a corpo, não para atacar um inimigo distante com uma arma, mas para atacar um inimigo próximo. Uma das coisas que aprendi durante o treinamento foi que no exército eles nos dão uma pá dobrável em 3 partes. É uma pá de 3 seções, com um cabo triangular em uma extremidade e a lâmina na outra. E houve um tempo no exército em que aprendi as técnicas de combate com a pá. Aprendemos a desdobrar a pá e a usá-la para atacar uma pessoa. Enquanto recebia o treinamento pensei, nossa, eles fazem isso até com uma pá. Mas depois que isso terminou, mandaram-me tirar o cinto e começaram a me ensinar a lutar com ele. Aprendi a usar o cinto para prender a perna de alguém, a mão, o pescoço, e passei um bom tempo aprendendo a lutar com o cinto. Lembro-me dos momentos de treinamento em que,
Se eu usasse o cinto de forma errada e apenas batesse, era repreendido, e tinha que treinar até conseguir laçar o alvo com perfeição. Enquanto treinava assim, pensei: eles nos treinam com todo tipo de coisa. Então, um dia, vocês se lembram do incidente de infiltração de espiões norte-coreanos armados em Gangneung? O espião armado que sobreviveu àquele incidente veio à nossa unidade. Ele ia de unidade em unidade contando sua história. E o que aquele espião disse foi que, depois de comer, ele treinava jogando a colher em uma árvore para aprender a lutar com ela. Ele disse que, se a colher ficasse presa na árvore, ele comia. Se não, não comia. Ao ouvir essa história, pensei comigo mesmo: nossa, nós fomos até o cinto, mas nunca pensei que alguém pudesse fazer isso com uma colher. E depois disso, ao olhar para esta passagem, ocorreu-me que, para um soldado que vai para a batalha, a espada não é a única arma de ataque. Seja o capacete, o escudo, o cinto ou qualquer outra peça mencionada aqui, nas mãos de um soldado que vai para a batalha, tudo se torna uma arma de ataque. Numa luta, tudo tem sua importância. Foi o que pensei. As peças da armadura não servem apenas para proteger o corpo, todas são necessárias para atacar, para ir à batalha e vencer. Lembro-me de ter tido esse pensamento naquela época. Por isso, quando a Bíblia diz aqui: tomai toda a armadura de Deus, não devemos esquecer que esta armadura completa não serve apenas para nos defender, mas também para lutarmos a batalha espiritual contra as forças do mal, a batalha que Deus nos mandou travar. Mas há outro ponto importante. Deus nos diz para nos prepararmos para essa batalha, mas a palavra não diz em lugar nenhum que podemos fazer isso por nós mesmos. O que isso significa? A Bíblia nos diz para vestir toda a armadura de Deus. E quando vemos o que precisamos preparar, o versículo 14 diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós não temos a verdade, somente Deus a tem. E a verdade com a qual podemos nos preparar é a verdade de Deus, não a nossa. E diz: e vestida a couraça da justiça. Como pecadores, não possuímos justiça própria. É Deus quem justifica o pecador, declarando-o justo. E se olharmos com atenção, o Evangelho, a fé, a salvação, o Espírito, não há uma única coisa que possamos alcançar com nossa própria força. Tudo nos é dado por Deus como um presente. A palavra nos diz para nos prepararmos, mas também nos faz perceber que não há absolutamente nada que possamos preparar por nós mesmos. A palavra nos diz que todas essas coisas nos são dadas somente quando cremos em Deus. O reconhecemos e confiamos nele. A maneira como cremos e confiamos em Deus determina a postura com que um santo pode entrar na batalha. Nossa atitude ao entrar na batalha é esta: crer e confiar em Deus. Se fosse uma batalha física, poderíamos vencê-la treinando e fortalecendo nosso corpo. Mas por ser uma batalha espiritual, o que devemos treinar e fortalecer não são as nossas próprias habilidades. Trata-se de um treinamento e fortalecimento sobre como podemos crer mais em Deus e confiar mais nele. Então, não somos nós que lutamos diretamente, é Deus quem luta por nós nesta batalha. Não devemos nos esquecer disso. Mesmo sabendo que esta é uma batalha em que Deus luta em nosso lugar, muitas vezes agimos segundo a nossa própria vontade. Especialmente nós, coreanos, incluindo eu e os que estão aqui, estamos muito acostumados com a cultura do rápido, rápido. Por isso, muitas vezes tentamos fazer algo rapidamente com nossas próprias mãos. Sentimos a necessidade de resolver as coisas com pressa e não suportamos a frustração. Vocês se lembram da Santa Ceia que tivemos há pouco tempo? Tivemos a grande Santa Ceia de toda a igreja e durante a ceia, a instrução era estender as mãos sobrepostas para receber o pão. Todos viram isso. Mas quando o pão era distribuído, algumas pessoas vinham com as mãos abertas e sobrepostas. Outras estendiam apenas uma mão. Mas o mais embaraçoso era quando alguém estendia apenas o polegar e o indicador. Eu deveria colocar o pão na palma da mão, e a pessoa deveria recebê-lo. O pão que representa o corpo de Cristo, santificado por ele.
e comê-lo. Mas muitas pessoas estendiam a mão daquela forma, tentando pegá-lo rapidamente. No início, eu tentei me ajustar e colocar o pão cuidadosamente entre os dedos delas, mas depois de um tempo pensei: se eu fizer isso, elas continuarão fazendo o mesmo no futuro. Então eu pegava a mão delas, abria-a e colocava o pão sobre ela. Enquanto fazia isso, o momento mais embaraçoso foi quando tentei abrir a mão de uma pessoa, e ela apertou a minha mão como se fosse um cumprimento. Eu não sabia o que fazer, então soltei o aperto de mão e coloquei o pão na palma da mão dela. Enquanto conto isso, aqueles que estão rindo muito podem estar pensando: acho que fui eu. No início pensei: talvez eles não tenham visto as instruções, ou talvez não estejam acostumados com esta forma de distribuição. Mas, com o passar do tempo, comecei a pensar: talvez este seja o nosso temperamento, algo que está dentro de nós. No anseio de receber rapidamente, no desejo de receber a graça do corpo de Cristo, talvez estendamos a mão para pegá-lo com pressa. Mas não é só isso. Em muitos casos tentamos fazer as coisas com nossas próprias mãos e com nossa própria força. Muitas vezes surge o desejo de: tenho que resolver isso logo. Tenho que resolver isso do meu jeito com a minha força. No entanto, há uma diferença clara entre uma pessoa que age segundo a vontade de Deus e uma que age segundo a sua própria vontade. A pessoa que diz agir segundo a vontade de Deus, mas, sem perceber, acrescenta a sua própria vontade e tenta fazer as coisas do seu jeito, age com imposição. Já a pessoa que age segundo a vontade de Deus aconselha, mas não impõe. Ela não pressiona nem coage a outra pessoa, mas ora por ela, intercede silenciosamente diante de Deus, crendo que Ele realizará a sua obra e transformará aquela pessoa. Aquele que tenta fazer as coisas à sua maneira, do jeito que quer, impõe. E se não consegue o que quer falando com a pessoa, ele age pelas costas, falando com alguém que possa influenciá-la, tentando manipulá-la. Se você observar as pessoas que desejam fazer a vontade de Deus, que estão verdadeiramente na fé, que têm uma fé sólida e oram, verá que elas aconselham, conversam, mas não impõem, nem desrespeitam a posição e a individualidade do outro. Por quê? Porque sabem que aquela pessoa também é alguém que Deus valoriza, e também porque tem fé que Deus realizará a sua vontade, não a delas, da maneira que Ele desejar. Assim, quando observamos atentamente aqueles que aconselham sem impor, percebemos que não é por falta de fé ou por terem desistido, mas porque têm a fé de que Deus cumprirá seu propósito no tempo dele. Portanto, à medida que cremos e confiamos mais em Deus, podemos alcançar a vitória que Ele nos dá e cumprir o papel que Ele nos confiou. Uma pessoa que verdadeiramente crê e confia em Deus, que deseja que a vontade dele seja feita, cumpre a missão que lhe foi confiada com o coração de um atalaia. No livro de Ezequiel, há muitas histórias sobre atalaias. Quando Deus falou a Ezequiel, ele disse: você tem a missão de um atalaia. O papel do atalaia é ver o inimigo se aproximando e anunciar a notícia aos seus companheiros que estão dentro da cidade. O atalaia tem o papel de anunciar em voz alta: o inimigo está vindo. No livro de Ezequiel, Deus diz que se o atalaia anunciar a aproximação do inimigo, e ainda assim seu povo lutar e perder, a responsabilidade não é do atalaia. Mas, se o atalaia não anunciar, se cochilar, e o inimigo vier e destruir o exército, a responsabilidade é do atalaia. Para aqueles que vivem na vontade de Deus, talvez tenhamos em nós a missão de um atalaia, assim como a que foi dada a Ezequiel. Somos mensageiros. Nossa missão é transmitir a mensagem, reconhecendo que o resultado, mesmo que pareça uma derrota, pertence a Deus e está sob sua soberania. Que todos vocês se tornem um povo do Evangelho que confia em Deus, que o reconhece e cumpre plenamente essa missão de atalaia. Como mencionei antes, a armadura completa não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus.
Quando reconhecemos que as coisas acontecerão segundo a vontade de Deus e não a nossa, o fardo que pensávamos ter de carregar começa a ser visto mais claramente como o fardo que Deus carrega por nós. E este é o exemplo que Jesus nos mostrou. Embora Jesus pudesse fazer tudo por si mesmo, ele orou diante da cruz, até que seu suor se tornasse como gotas de sangue. Ele orou fervorosamente várias vezes e, no final, submeteu-se à morte na cruz. Embora pudesse ter rejeitado tudo e descido de lá, Jesus submeteu sua vontade à vontade de Deus e, finalmente, enfrentou a morte. No entanto, Deus não deixou Jesus na morte, mas o ressuscitou. E embora parecesse que ele havia sido derrotado na cruz, Deus o exaltou para que alcançasse a vitória completa. Esta batalha espiritual que Deus deseja de nós é a mesma que Jesus nos mostrou. Orar fervorosamente a Deus, mas entregar o resultado em suas mãos. Quando percebemos que tudo está na vontade de Deus e que é Ele quem luta por nós, o que devemos fazer se torna ainda mais claro. Orar e suplicar, como Jesus nos ensinou. Por isso, o versículo 18 diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus nos diz claramente para orar, não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros santos. Ele nos diz que devemos buscar a Deus em oração não apenas pela nossa própria batalha espiritual, mas também pela de muitos outros irmãos. Nos versículos 19 e 20, Paulo pede que orem por ele também. Paulo, que conhecia esta batalha de Deus, esta luta em que a vitória vem dele, também sabia o quão importante era a oração. Por isso pediu aos santos de Éfeso que orassem por ele. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que, como a luta é espiritual, o fato de estar acorrentado não o impedia. Paulo demonstra que, embora seu corpo estivesse preso, a batalha que ele travava não era carnal. Portanto, mesmo acorrentado, ele podia vencer por meio das orações dos santos. Não importa se nosso corpo está acorrentado ou em que situação nos encontramos. Mesmo que estejamos confinados em casa, mesmo que nossa situação não seja favorável e pareça que não há absolutamente nada que possamos fazer, temos a arma mais poderosa: a oração a Deus. Desejo que todos os santos aqui presentes se lembrem deste fato e possam orar com todas as suas forças. Paulo transmite esta verdade mais uma vez através de Tíquico, ao se despedir. Com seu próprio exemplo, Paulo encorajava os santos de Éfeso. Ele mostrava que, embora acorrentado, podia pregar o evangelho com mais ousadia, pois seus inimigos eram espirituais, e as correntes físicas eram irrelevantes. Ele os fortalecia para que não fossem derrotados pelas perseguições e sofrimentos que enfrentariam por sua fé, mas que confiassem na vitória de Deus. E assim Paulo nos mostra o quão fervorosamente devemos orar a Deus e como devemos nos posicionar na batalha que o Senhor já venceu, vestidos com toda a armadura de Deus. Que todos que estão neste lugar se lembrem deste fato, confiem e se apoiem plenamente em Deus, e se tornem um povo de fé que persevera em oração, buscando cumprir a vontade de Deus e não a sua própria, e que através disso vocês se tornem um povo abençoado que expande o reino de Deus e revela a sua glória. Abençoo a todos vocês.